E agora? Ela subiu a régua. Falar em nome desta turma é uma alegria imensa, do fundo do coração, mas também uma responsabilidade enorme para mim, assim como foi para você. Por isso, eu me socorro a uma das habilidades que me foram cobradas como jornalista, Marcelo, a capacidade de contar histórias. E histórias nada comuns, pois notícia, né, é sempre o fato fora da curva. Eu me permiti escolher uma única história entre tantas que vi e escrevi ao longo de 33 anos como repórter. E claro, há um porquê dessa escolha. A história que eu vou contar para vocês nos convida a refletir sobre o nosso papel como conselheiros. Apenas 2 colegas da turma 142 já me ouviram falar deste fato. O Leon, uma grande referência para mim, em quem eu votei para orador da nossa turma. E a Ana, que divide comigo este momento tão sublime de encerramento de um ciclo e de abertura de outros ainda inimagináveis para nós, professor Adriano. Voltamos a outubro de 2007. Naquela época, eu trabalhava como repórter e editor do Fantástico. Minha pauta da semana era reprodução assistida a preços populares. A chamada fertilização in vitro, antes restrita a famílias de alta renda, começava a se tornar acessível a casais de classe média. Priya, a primeira locação foi numa clínica particular na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, de propriedade de um médico chamado João Ricardo Auler. Ricardo, guarde esse nome, João. O doutor João fazia parcelamentos a perder de vista, 24 vezes, 36, e era e é o típico, Henrique, boa praça. Nas paredes da clínica, que existe até hoje no mesmo endereço, existem várias fotos dele com papais felizes e, Anne, mamães barrigudinhas. Eu achei, no entanto, que faltava um outro ponto de vista para aquela reportagem. Será que existe esse tipo de serviço, João, no setor público? Pesquisamos e encontramos o seguinte. 5 anos antes, em 2002, o governo estadual havia anunciado que o Hospital Universitário Pedro Ernesto, ligado à Universidade do Estado do Rio de Janeiro, faria a fertilização de forma gratuita. Infelizmente, foi só anúncio. E o mais triste, Flávia, 400 mulheres esperavam há anos na fila, numa corrida terrível contra o tempo. Entre elas estava a professora Nailde Magalhães de Souza, de 41 anos. Glauco, dona Nailde, casada com um suboficial da Força Aérea, viu naquele anúncio a única chance de ser mãe. A única. Já que não teria como pagar o tratamento e os medicamentos, mesmo que parcelados em muitas vezes. Ela chorou muito na frente do hospital. E nós da equipe também. Já já eu conto o desfecho dessa história. Antes eu quero traçar um paralelo entre o meu papel como repórter naquele momento, Leon, e o nosso papel como conselheiros. Eu quero aqui enumerar 5 decisões tomadas, 5 papéis assumidos. Professor Leonardo, 5 reflexões a fazer a partir de uma simples e comovente história. Marco, reflexão número 1. Nose in, mas, de vez em quando, fingers in. Peguei o telefone e liguei para o Dr. João. A matéria não tinha sido levada ao ar ainda. Sem autorização de Dona Nailde, relatei o drama da professora passo a passo e, Bruno, eu propus o seguinte. Se eu bancar os medicamentos, o senhor faria para ela um desconto no tratamento? Priya. Imediatamente a seguir, eu telefonei para a Dona Nailde. Pedi desculpas pela iniciativa tomada, repito, sem autorização, e relatei minha conversa com o doutor.
Num primeiro momento, ela parecia não entender nada do que estava acontecendo. Eu poderia me ater à função de repórter, não cabia a mim atravessar fronteiras, assim como não caberá a nós, nos conselhos e comitês, romper limites pré-definidos. Bom, até que o bom senso diga o contrário. Reflexão 2. A ponte improvável entre pessoas. Dona Anaílde e Dr. João foram entrevistados para a mesma matéria, mas em lugares diferentes, em dias diferentes. Dificilmente eles iriam se encontrar. Lembrem-se, estávamos em 2007. O Facebook tinha acabado de chegar ao Brasil. Existia também o Orkut, mas acho improvável, Leon, que eles se conectassem por lá. Alguém, Edson, precisava fazer essa ponte. Isso, claro, não era e não é o papel do jornalista, Wagner. Não consta no manual de boas práticas. Aliás, eu nem sei se existem esses manuais nas redações. Porém, alguns papéis, professor Leonardo, não estão previstos. Tampouco são recomendados ou encorajados. Diante disso, conselheiro, o que você faria? Terceira reflexão. Manuel, o risco assumido. Poderia, professor Adriane, ter dado tudo errado. O doutor João poderia ter recusado a minha proposta. Dona Anaílde poderia ter interpretado a minha iniciativa como violação da sua privacidade. Meu chefe poderia ficar furioso, julgando intromissão da minha parte. Poderia. Mas, em determinados momentos, Henrique, reportar é pouco. Aconselhar é pouco. É preciso se envolver sem medo nas histórias do outro. Do outro, e Anderson, talvez, das empresas. Quarta reflexão. Ser empático com a dor alheia. Entender as dores, Edson, também é pouco. É preciso senti-las, assim como é preciso entender e sentir as dores de uma organização. O que pensa um gestor? E Marcelo, o que sente o chão da fábrica? A dor de Dona Anaílde doeu em todos nós da equipe. À época, Ana, eu também não conhecia a expressão nose in, fingers out. E ainda, professor Leonardo, que eu a conhecesse, não me arrependeria do que fiz. Quinta e última reflexão. Nem todo mundo precisa saber de tudo. Meus chefes não souberam do que eu fiz. Na época, João, nem a minha equipe. Pedi para o doutor, seu xará, não contar a ninguém. O mesmo fiz para a dona Anaílde. Aquele pedaço da história, Glauco, seria restrito a nós apenas. Foi uma atitude voluntária e pessoal, assim como vamos nos envolver com nossas empresas, com esforço pessoal, além do que se espera de nós. Em suma, foi preciso se envolver além do limite, criar pontes improváveis, assumir riscos, exercer empatia e não dar publicidade a tudo que se faz. Para encerrar este breve discurso, eu divido aqui com vocês o desfecho dessa história. Por favor, colegas e professores, abram o WhatsApp e vejam uma foto que acabou de ser postada no nosso grupo da turma 142. Doutor João, o dono da clínica Anne, nunca cobrou nada pelo tratamento que se prestou a fazer. Nunca essa história foi levada ao ar. Meus chefes só souberam quando lancei um livro em 2019, contando os bastidores desta e de outras reportagens. Fato é que no dia 27 de novembro de 2008, Dona Anaílde, aos 42 anos de idade, deu à luz um menino. E ao menino deu um nome que muito nos emociona. João Vinícius. Que a imagem deste adolescente, hoje com 14 anos, nos inspire como conselheiros, com uma visão humana para o mundo, íntegros, com os nossos próprios valores, sem medos dos riscos a assumir, e especialmente obstinados
pelos propósitos da vida. Obrigado.